Senhoras e senhores, boa tarde. É muito bom a gente ver um auditório super lotado desse. A gente fica muito mais animado, né, pessoal? Mesmo depois que o trânsito... Vocês estão de parabéns, o Sindbel está de parabéns e todos vocês presentes estão de parabéns por estarem aqui ouvindo um tema assim um tanto espinhoso que vai mexer na vida de todo mundo, né? Não salva ninguém, conforme o colega que me antecedeu acabou de dizer para vocês. Realmente, mas regra de transição haverá sim, mas evidentemente que todos vamos ser atendidos de alguma forma. As regras de transição tem que existir, mesmo porque a lei tem efeito para o futuro, senão nós seríamos atendidos, nós estaríamos todos com a lei que surte efeito para o futuro e nós ficaríamos para trás. Então, regra de transição existirá, mas todos seremos atingidos de alguma forma. Do meu ponto de vista, exceto aqueles que já implementaram as condições para ter direito ao benefício e que nesse caso é direito adquirido, e em direito adquirido não se mexe enquanto o artigo 5º estiver na Constituição, né? Isso só para início. Ô pessoal, mas meu tema aqui, isso foi só para a gente iniciar, para a gente esquentar mais um pouquinho, mas meu tema aqui hoje é aspectos do déficit da Previdência Social. Esse déficit da Previdência Social é que, na verdade, faz com que todos os governos tenham na sua pauta reforma de Previdência, tá? Então vamos verificar o que nós temos aí para mostrar para vocês hoje. Como que movimenta isso? Onde que eu tenho? Então, pessoal, para que nós cheguemos aos números da Seguridade da Previdência Social, é necessário que a gente recorde, mesmo porque muito provavelmente todos vocês já saibam de cor e salteado tudo isso que nós vamos passar, mas é interessante que a gente recorde um pouquinho o que diz a Constituição Federal, né? E também aquilo que são as características de sistema de seguridade social no mundo inteiro, não só no Brasil. Os sistemas de seguridade social, como um amplo sistema de proteção social, tem como características a universalização da cobertura e da participação estendida a toda a população, seja no atendimento, seja no custeio, prestação de serviços assistenciais de seguro social, caráter estatal, com criação, organização e responsabilidade do Estado, embora em alguns casos haja participação dos interessados na gestão, e princípio da solidariedade entre gerações, qual seja entre gerações e classes sociais. A Seguridade Social, conforme estabelecido no artigo 195 da Constituição Federal, é um conjunto integrado de ações de iniciativa de poderes públicos da sociedade, então de todos nós, né, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ou seja, essas três áreas são abrangidas pela Seguridade Social, e para que a Seguridade Social se mantenha, para essas três áreas há financiamento específico que não se confunde com o orçamento fiscal da União. Os princípios da Seguridade Social, então, entre todos eles, a uniformidade e equivalência de benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, a universalidade da cobertura e do atendimento, seletividade e distributividade de prestação de benefícios e serviços, irredutibilidade de valor de benefícios, equidade de forma de participação no custeio, diversidade de bases de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Mas eu gostaria de chamar a atenção aí para
para esse princípio da diversidade da base de financiamento e equidade na forma de participação no custeio. Esses dois princípios é que vão, na verdade, dizer que para um sistema de proteção social do tamanho da Seguridade Social, o próprio legislador constituinte não podia prescindir da determinação de fontes específicas de custeio. E essas fontes específicas de custeio, a gente precisa, antes de verificar que nenhum sistema de proteção social se financia ou se mantém sem financiamento, mas nenhum benefício para ser concedido prescinde da contribuição prévia. Ou seja, para que você faça alguma coisa, você tem que ter dinheiro. No mundo capitalista, para que você construa alguma coisa, para que você conceda algum benefício, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um custeio prévio. E este princípio da precedência do custeio, ele está na Constituição desde 1946 e ainda continua passou por todas as constituições até a Constituição de 1988, que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ou seja, quer conceder benefício, arrume antes a base de financiamento, porque senão vai faltar dinheiro em algum lugar. A cobertura previdenciária, conforme estabelece o artigo 201 da Constituição, que diz: a Previdência Social atenderá nos termos da lei a cobertura de eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente a gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e pensão por morte do segurado ao cônjuge ou companheiros independentes. Ou seja, este é o rol de benefícios do regime geral de previdência social. De manhã vocês viram o regime próprio de previdência social, que também tem que se financiar por alguma fonte de custeio, e que a fonte de custeio do regime próprio de previdência social, ela só veio a se clarear com a Lei 9.717, que foi publicada uns dias antes da emenda constitucional número 20 de 1998. Até então existiam regimes de previdência que não existiam contribuição prévia para eles, e assim não se sustenta. E os regimes, vocês devem ter visto isso de manhã, e os regimes próprios de previdência, cujo financiamento não tenha sido específico e não tenha sido adequado, esses regimes de previdência não se sustentam. Então, o sistema de proteção social brasileiro, chamado de Seguridade Social, prevê a previdência, que é contributiva, com a contribuição de segurados, contribuição das empresas, contribuição que deveria existir também do Estado. Então, diz a Constituição que a Previdência Social é constituída sob a forma de um regime geral de Previdência Social de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Portanto, benefício previdenciário. Para que você tenha benefício previdenciário, antes de mais nada, você tem que se filiar ao sistema, e filiando-se ao sistema, você deverá contribuir para fazer face aos seus benefícios. A saúde é direito de todos e dever do Estado, e para a mesma você não precisa de contribuição direta. E a assistência social é destinada a quem dela necessitar, e para isso também não é necessária contribuição prévia do assistido. E a Seguridade Social, conforme nós vimos, é universalista, ou seja, ela abarca todos os cidadãos brasileiros e todos aqueles que estiverem em território nacional. Eu disse para vocês da fonte de financiamento. O que é que financia esse amplo sistema de proteção social? Essas fontes de financiamento são
que a própria Constituição diz, o legislador constituinte diz que é um princípio que é a diversidade da base de financiamento, e o próprio legislador constituinte já estabeleceu quais seriam essas bases de financiamento, ou seja, folha de salários, faturamento ou receita, lucro, receitas de importação, concurso de prognósticos, e ainda, além disso, se todas essas contribuições não forem necessárias, o governo poderá instituir ainda novas fontes de custeio, utilizando da sua competência residual, securitária ou previdenciária, para instituir novas fontes de custeio para que o sistema se financie. E, ademais, se os benefícios do regime geral de previdência social, se a arrecadação não for suficiente, de acordo com a lei 8.212, que é o plano de custeio da Seguridade Social, se os recursos não forem suficientes, caberá ao governo, caberá ao Estado repassar os recursos necessários para pagamento dos benefícios, aqueles que a gente viu lá do artigo 201 da Constituição Federal. Além disso, a contribuição da União, que deve estar estabelecida no orçamento fiscal. Ocorre que na legislação anterior, antes da Constituição de 1988, a Lei 3.807/60 estabelecia todas essas fontes de financiamento, elas eram da Previdência, ou de um sistema de seguridade social que era do trabalhador, né? E naquele momento, a receita, o faturamento, o lucro e receita de importação eram as chamadas cotas de previdência, que eram as contribuições do Estado para a Previdência Social naquele momento. Assim, senhoras e senhores, visto isso então, as fontes que financiam a Seguridade Social, vejamos se elas são suficientes e qual é o resultado do recebimento menos o pagamento. Analisando então os números da Seguridade Social, a gente percebe que as receitas previdenciárias em 2015 somaram 352 bilhões. A COFINS, vejam, a diversidade de bases de financiamento está aí. Quais são as contribuições? Contribuição incidente sobre a folha, que nós chamamos de receita previdenciária, a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, a contribuição social, o incidente sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, as contribuições dos concursos de prognósticos e outras contribuições do sistema, as receitas das entidades ou órgãos da Seguridade Social e as transferências orçamentárias, né, dos encargos para transferências do orçamento fiscal para encargos previdenciários da União. E assim nós temos uma receita previdenciária de 352 bilhões, COFINS de 200 bilhões, contribuição social sobre o lucro líquido de 59 bilhões, PIS/PASEP 53, concurso de prognóstico, que são as loterias todas, a sobra das loterias todas, em torno de 5 bilhões, receitas de outras entidades, das entidades de Seguridade Social, 20 bilhões e transferências do orçamento fiscal de 2,2 bilhões, somando então 694 bilhões de reais arrecadados em 2015. Quais são as despesas então da Seguridade Social? Benefícios previdenciários, 436 bilhões, sendo 336 urbanos e 98 rurais. Compensações de regimes próprios, 1,8. Benefícios assistenciais, que somaram 41,8, sendo a LOAS e renda mensal vitalícia, 18 bilhões. LOAS mais renda mensal vitalícia, o anterior é renda mensal vitalícia idosos, o segundo, renda mensal vitalícia deficientes, que foi 23,3 bilhões. Os encargos previdenciários da União, 2,2 bilhões. Despesas do Ministério da Saúde, 102 bilhões. Assistência social, as despesas do Ministério do Desenvolvimento Social, 5,4 bilhões. Despesas do Ministério da Previdência, 8,2. Benefícios e outras ações do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, 48 bilhões.
outras despesas de Seguridade Social 11, Bolsa Família e outras transferências em torno de 27 bilhões, somando então um total de despesas de 683 bilhões. Senhoras e senhores, um orçamento desse tamanho, 694 bilhões de receitas, qualquer mercado financeiro quer, não quer? Mas essas despesas ninguém quer. Essas despesas, só o Estado é que tem, na verdade, a obrigação de proteger seus cidadãos, é que ficaria então com esse rol de despesas. Muito bem, se nós subtrairmos as receitas das despesas, nós teremos ainda no ano de 2015 um superávit de 11,4 bilhões. Mas uma coisa precisa ficar clara aqui para nós: receita ou resultado da Seguridade Social é diferente de resultado da Previdência. Então, quando diversas pessoas, olha, nós não podemos confundir o resultado da Seguridade Social com o resultado de Previdência Social. Por quê? A Seguridade Social, senhoras e senhores, conforme vocês viram, vou só voltar ali um pouquinho, no outro quadro. Vejam que ali nós tivemos o rol de todas as despesas. Nós tivemos ali o rol de todas as receitas. Então vejamos que nós estamos tratando aqui de Seguridade Social. Aquele superávit é da Seguridade, ou seja, receitas menos despesas para financiamento de previdência, saúde e assistência social. Vejamos, nós tivemos de superávit da Seguridade Social em 2012, 82,7, em 2013, 76,2, em 2014, 53,9 e em 2015, 11,4. Veja que mesmo com essa situação econômica que nós estamos vivendo desde o ano passado, ainda assim no ano passado a Seguridade Social foi superavitária. Mas nós verificamos que existem aqueles recursos que a União desvincula, que era 20%, que agora passou a ser 30%. Então, em 2012 foram 58 bilhões, em 2013 63, em 2014 63 e em 2015 quase 64 bilhões de desvinculação das receitas da União. Então, vejamos. Agora, Previdência Social. O que é que se fala como déficit da Previdência Social? Vejamos. Em 2000 ali nós temos apenas receitas previdenciárias. O que é receita previdenciária? O que é que o governo e diversos economistas tratam como sendo o grande déficit da Previdência Social? Eles comparam receita da folha de pagamentos com as despesas gerais de benefícios do INSS. Então, isso é verdade? Não, isso não pode ser verdade, porque hoje a Previdência Social está inserida no conceito de seguridade, no contexto da seguridade, e, portanto, ela não pode ser considerada sozinha com um financiamento único sobre a folha, apenas porque quando se diz do orçamento, o artigo 167, inciso 11 da Constituição, diz que as receitas decorrentes da folha de salários é vedado a utilização das receitas decorrentes da folha de salários para pagamento de outras despesas que não sejam os pagamentos do regime geral. Portanto, há uma vinculação específica da folha de pagamento para pagamento dos benefícios, tá? Mas isto é exclusivamente para que esta contribuição incidente sobre a folha não esteja naquele percentual hoje de 30% da DRU, porque senão assim seria muito pior.
Então, senhoras e senhores, o fato de a Constituição ter vedado a utilização de contribuição incidente sobre a folha para pagamento de outras finalidades que não o pagamento de benefício do regime geral, não é um passaporte para que o governo diga que a Previdência Social somente se financia com as contribuições incidentes sobre a folha e as respectivas contribuições substitutivas. E, portanto, se fosse assim, conforme dizem, e se for apenas a contribuição incidente sobre a folha, nós teríamos assim esta situação. Em 2012, recebeu-se 283 e pagou 316, então apresentaria um déficit de 33,20. Em 2013, de 317 de recebimento e 357 de pagamento, com um resultado negativo de 39,8. 2014, recebendo 350 e pagando 394, com resultado de 43 negativo, e em 2015, 352 de recebimento e 436 de contribuição, aquilo que o governo falou que era o déficit de 80 bilhões de reais e que esse ano passa de 150 bilhões de reais. Senhoras e senhores, vejam, considerando apenas contribuição incidente sobre a folha. É fácil fabricar um déficit, não é? Muito bem. Só que aí nós temos área urbana, aquele quadro anterior, nós temos Previdência Social Geral, urbana e rural. Agora vamos definir, vamos dissecar mais essa situação. Previdência Urbana. 2012 recebeu 272 e pagou 243. Aí deu um resultado positivo de 28 bilhões e meio. Em 2013, 26 bilhões. Em 2014, 27 bilhões. E em 2015, 6,9 ou 7 bilhões de superávit da Previdência Urbana, considerando-se aqui apenas contribuição incidente sobre a folha e pagamento de benefício do regime geral. Mas vejam, se nós colocarmos a área rural, nós recebemos 5,7 de arrecadação e pagamos 71. Há uma necessidade de financiamento de 65 bilhões, não é isso? Em 2013, recebeu-se 6,2, pagou-se 80, um diferencial de 74. Em 2014, uma arrecadação de 7 bilhões e um pagamento de 89 bilhões. Então, há um diferencial de 82 bilhões. E em 2015, de uma arrecadação de 7 bilhões, pagou-se 98 bilhões de benefícios, com uma necessidade de financiamento da área rural, então, em 91 bilhões. Senhoras e senhores, está errado isso aí? Não é que esteja errado, a legislação tratou assim, a Constituição tratou, isso aí são... Boa parte desses benefícios são os benefícios dos segurados especiais, ou seja, produtor, parceiro, meieiro, arrendatário, pescador artesanal e sua família, seus filhos menores de 16 anos. Senhoras e senhores, todos terão direito a um benefício no valor de um salário mínimo para uma contribuição que pode nunca ter existido. Este é um dos pontos que realmente precisam ser revistos numa reforma de Previdência Social. Ou então, esse valor, está errado o pagamento de benefício? Não. Só que esse pagamento de benefício, ele não pode ser trazido para a conta da Previdência quando, para o benefício, não houve arrecadação. Entenderam? Vocês estão entendendo o nosso ponto. Isso está errado? Não, não está errado. O pessoal tem direito a benefício sim, mas não previdenciário, porque a Previdência é constituída sob a forma de um regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória e, portanto, quem não pagou a Previdência não deveria ter direito a benefício previdenciário, mesmo porque a Seguridade Social como um todo, existe uma ala dela que é de assistência social e para os benefícios sem contribuição não deveriam vir para a conta de contribuição sobre a folha, mas sim para as outras receitas que financiam a Seguridade Social, tá? E com isso, senhoras e senhores,
Só um pouco de... Agora, para a gente já começar a encerrar, a gente verificou que no próprio grupo de trabalho que foi constituído, as renúncias previdenciárias em 2015 somaram 65 bilhões. E em 2016 estava previsto no orçamento um total de renúncias de 55 bilhões. Como é que a Previdência está quebrada, sendo que o próprio governo, né, através das legislações, né, acabam por renunciar recursos previdenciários que seriam destinados ao pagamento exclusivo de benefícios. Então, senhoras e senhores, agora só os riscos da Previdência Social. Insuficiência de custeio na área rural, renúncias fiscais, desoneração da folha de pagamento sem o repasse integral da contribuição substitutiva, vinculação de uma única fonte de custeio para custear os benefícios do regime geral, desemprego, terceirização, desvinculação de receitas da União, decadência e prescrição versus sonegação. Durmam com um barulho desse. A Previdência, o Estado brasileiro tem que pagar benefício com arrecadação de, no mínimo, o colega disse aqui na mesa, de no mínimo uns 25 anos de contribuição, não é? Mas o Estado brasileiro não pode cobrar essa contribuição daquelas empresas que não recolheram e que depois de 5 anos a receita não foi lá. O Estado brasileiro não pode cobrar mais essa contribuição, porque na Lei 3.807/60 ele poderia cobrar durante 30 anos, porque é durante 30 anos que ele vai precisar de contribuição para pagar benefício, não é? A Lei 8.212 do financiamento da Seguridade Social diz que essa decadência seria de 10 anos. Esse artigo da lei, artigo 45 especificamente, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal porque decadência e prescrição, nos termos da Constituição, é matéria de lei complementar. E a lei 8.212 é a lei ordinária. E assim, declarado inconstitucional, a decadência ocorre em 5 anos, de acordo com o Código Tributário. O governo só pode exigir durante 5 anos, embora ele mantenha a obrigação de pagar durante 15, 20, 25, 30, 35 anos. E principalmente as ações na Justiça do Trabalho, em que vai se reconhecer um vínculo de 10, 20 ou 30 anos e o governo não pode constituir esse crédito porque o Código Tributário Nacional diz que a decadência é de 5 anos e o Supremo Tribunal Federal diz que as contribuições previdenciárias nada mais são do que uma espécie tributária. E, portanto, senhoras e senhores, este é um barulho que a gente tem que dormir com ele, né? Riscos para os benefícios da Previdência Social, lacunas na legislação infraconstitucional, longevidade, inexistência de carência de certos benefícios, benefícios previdenciários versus assistenciais, mecanismos de controle, ampliação de benefícios sociais sem controle da efetividade da aplicação dos recursos, utilização de recursos da Previdência para compensar a necessidade de financiamento da Previdência Rural, da Previdência Urbana, né, para compensar benefícios da Previdência Rural, previsão de contagem recíproca de tempo decorrente de acordo internacional para regimes próprios, sem que haja contribuição para o INSS. E assim, senhoras e senhores, a gente gostaria de dizer que a Previdência Social deverá sim ser defendida de unhas e dentes por todos os trabalhadores, seja da área pública, seja da área privada, porque a Previdência nada mais é que o fator de desenvolvimento. Sem Previdência, o Brasil estaria muito mais pobre. Sem a Previdência Social, embora o governo tenha, todos os governos que passaram, desde a Previdência, utilizaram os recursos de Previdência para outras finalidades que não foram pagamento de benefício e não guardou o dinheiro dos primeiros 30 anos de contribuição, enquanto não existia aposentadoria, e que não constituiu os fundos previdenciários previstos no artigo 249 e 250 da Constituição, que foram trazidos pela emenda constitucional número 20, que trouxe uma brutal mudança nos regimes previdenciários.
que esses artigos do 249 e 250 tornam-se letra morta da Constituição e o governo não constituiu fundos. Hoje disse que a Previdência está quebrada e se não houver reforma de Previdência, não terá condição de pagar os benefícios. Então, defendamos a Previdência, defendamos que o artigo 249 e 250 sejam utilizados pelo governo como fonte de financiamento para a melhoria dos demais benefícios. Assim, senhoras e senhores, Previdência é fator de desenvolvimento. E muito obrigado e desculpem termos ultrapassado o nosso tempo, mas era interessante que a gente